Opa, Marcelo Bueno, domingo, 1º de março, chove no Rio de Janeiro. Tem alguém por aí? Sara, tudo bem? Lúcio Flávio, não conheço, mas falando da Sara, que a Sara é aluna aqui também. Tô aqui no chão da sala, tava aqui estudando algumas coisas e aí resolvi fazer essa live. Acho que é a primeira vez que eu tô fazendo live aqui no Instagram, né? Sabe lá Deus o que vai acontecer. Quinta idade, tudo bem? Opa! Vives Carvalho, tudo bem? É, Tem algum tema? Tem. Na verdade, eu estava pensando em gravar um IGTV da vida, qualquer coisa assim do gênero, com uma coisa que estava na minha cabeça. Estava não, né? Tá na minha cabeça desde cedo. E aí, por que não fazer isso ao vivo? E de repente a gente conversa também com as pessoas a esse respeito. Começa a falar, deixa mais gente, vamos falando, né? Então é isso. Essa semana eu joguei para uma pessoa e aí no meio desse jogo teve uma conversa do tipo, sei lá, se eu falar dessa minha dúvida com uma pessoa XYZ lá qualquer, essa pessoa vai dizer para mim, na dúvida não faça nada. E aí nessa conversa, né, durante a consulta, né, independente das cartas, a gente meio falou sobre isso, até porque esse momento de tomar uma decisão e esse medo de fazer uma escolha está muito ligado com uma história. Então a gente discutiu essa história. E aí eu não sei bem por conta de quê, né? Não estava com isso na minha cabeça, mas hoje a primeira coisa que me instalou quando eu acordei foi exatamente essa frase do na dúvida não faça nada. Porque eu cá tenho meus momentos de dúvida também, né? Tipo, faço ou não faço, abraço essa ideia ou não, e não fazer nada, eu fico pensando até que ponto isso é um bom conselho. Porque na verdade isso é o que a gente ouve de uma porrada de gente e talvez a gente algumas vezes diga isso para outras pessoas, né? E aí essa coisa do não fazer nada me lembrou de imediato da carta do enamorado. Tô aqui cheio de livro em volta, não tô com nenhuma carta de tarô aqui perto de mim, né? Sacanagem. Vamos fazer aqui uma. Ai, pronto. A gente fala e ilustra. Quando a gente fala dos arcanos menores, né? Dos arcanos menores. Quando a gente fala dos arcanos maiores, a gente tem um arcano clássico, né? Que é a carta dos enamorados, aqui no Oswald Wirth, que é o momento de escolha, o momento de decisão. As pessoas, de modo geral, gostam de levar essa carta para um lado de afeto, de romance, vai entrar alguém na sua vida, mas é essencialmente uma carta que fala de escolha. É quando você vem seguindo um caminho, não dá nem pra fazer o joguinho da mão que eu faço sempre, porque a outra mão está segurando o celular, né? Mas você está seguindo um caminho, esse caminho tem bons momentos, tem maus momentos, aquela coisa toda, só que chega um ponto que esse caminho bifurca, né? Então você vai ou para um lado ou você vai para o outro, ou talvez você tenha 5 opções, talvez você tenha 20 opções, não interessa, mas eu acho que o grande marco desse momento é dizer que não dá mais para continuar fazendo as coisas da mesma maneira. Não dá para ser a mesma pessoa. Esse momento é um momento de ruptura, é um momento de tomar uma outra postura, de tomar um outro caminho, enfim, as coisas mudam. Quando alguém fala não faça nada, não fazer nada é permanecer nesse caminho. E é permanecer nesse caminho de uma maneira muito ruim, porque o caminho acabou. Então, na verdade, você não avança num caminho da mesma forma. Você não tem como voltar no caminho que você já percorreu, porque isso não é possível. Então, você estanca. Então, não fazer nada é ficar estancado na vida, né? Para mim, é uma não vida. Mesmo quando você fala dos enamorados com
o Rider-Waite, né, que as pessoas gostam de colocar aqui. Ah, mas aí então eu tenho aqui um homem, uma mulher, e aí é uma carta que fala de amor. Se você vai procurar o texto do Waite, e o Waite diz que o Lúcio está falando que incrível, fiz um jogo hoje, saiu o Arcano dos Enamorados. Então estamos falando aqui exatamente sobre ele. Quando ele olha para essa carta aqui, e o Waite coloca assim, porque eu saio do caminho lá do Marcelle para poder falar da força do amor. Na verdade, ele está falando de libido, né? Está falando do impulso do desejo. Quando você fala do Marselhês, o que está na pauta é que você deixa de seguir os dogmas, os conceitos, o padrão que você aprendeu com o pai, com a mãe, com a escola, com o padre, com o pastor, com o pai de santo, seja lá o que for, e agora você pensa por si só. Né? Então, quando você tem a mulher mais velha e a mulher mais nova lado a lado, a mulher mais nova fazendo as coisas aqui, com a outra mão catando as cartas aqui no chão. Né? Então, quando você olha a mulher mais nova, ela tem um apelo aqui no coração, ela toca, então, o que você sente nesse momento? Né? O que teu coração está pedindo? E aí você tem a mulher mais velha que coloca a mão no ombro, e essa mulher mais velha é a mãe, que representa o passado, que fica tentando lembrar do peso da responsabilidade. Olha a responsabilidade que você carrega. Mas sim, que responsabilidade é essa? Porque eu sou responsável pelas minhas coisas. Eu não posso ser responsável pelas coisas das outras pessoas. Eu não tenho que sustentar a história das outras pessoas. Eu tenho que sustentar a minha história. Ser responsável sim, mas ser responsável pelas minhas próprias escolhas. Quando você olha lá o Adão e Eva no paraíso, agora misturou tudo aqui no chão, ferrou. Quando você fala de Adão e Eva no paraíso, que aí tem essa coisa assim, não, o texto mudou, agora a gente fala sobre sexualidade, a gente fala do encontro com o outro e tudo mais, as pessoas esquecem um pouco do contexto dessa carta, né? Porque o contexto da carta não, né? O contexto da história que essa carta retrata. Porque você estava ali na véspera do Shabat, depois da criação, Deus fala para os dois, né? Fala para Adão e para Havá, pode comer do que vocês quiserem por aí, se banqueteiem, só não toca, não rala a mão, é rala a mão que fala, né? Não rala a mão na árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não era para ser algo para sempre, né? Os Midrashim contam que, na verdade, era preciso esperar que passasse o Shabat para que a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal tivesse madura. Lembra que eu falei da temperança no vídeo passado? Era isso, né? E aí Deus fala, come de tudo, mas não come dessa árvore. Eva está lá passeando no bosque, não aparece um lobo, mas aparece a cobra, aparece Nahash. E Nahash começa com uma conversinha matreira do tipo, sério que você vai seguir essa ordem? Né? Olha só, Deus não quer que você come dessa fruta, porque se você comer dessa fruta você vai ser mais do que Deus, vai ser concorrência. E aí tem todo esse trabalho de sedução. Sedução, do latim, né? Sedúcer, é desviar do caminho. Então, toda vez que a gente tem que tomar uma decisão importante na vida, sempre vai ter uma cobra, sempre vai ter uma serpente, vai sempre ter na racha ali, que é um pouco da má inclinação, um pouco não, né? Na racha é a própria manifestação da má inclinação, que vai dar os maus conselhos, né? Que vai tentar te seduzir. E essa sedução, a gente precisa contextualizar isso, né? De boa, que está falando sobre, tem aquilo que você sabe que e você tem uma coisa no teu coração que diz o que é o certo, e aí de repente começa uma interferência mental que te desperta para outras coisas, para outros interesses, fica tentando te oferecer vantagens, fica tentando oferecer para você algum tipo de benefício, né? Então, você sabe que aquela pessoa é uma roubada, mas de alguma maneira você está se sentindo meio carente, ou aquela pessoa é bonita, ou aquela pessoa é engraçada, ou aquela pessoa é inteligente, e aí você vai meio que se sentindo seduzido, hipnotizado. É a serpente que está ali te buzinando. Mas se você consulta de verdade o teu coração, você vai saber, né? E por mais que seja difícil às vezes você dizer não, você diz não porque você sabe que isso não vale a pena, porque isso não vai ser bom para você. Então,
não fazer nada, na dúvida não faça nada, eu acho um conselho torto. Eu diria, na dúvida, dê um passo para trás. Procura entrar em você mesmo, né? Consultar o seu coração. Essa história do você ter um anjo lá em cima, né? É um pouco isso, né? É alcançar uma inteligência superior, elevar a sua cabeça, né? A sua percepção de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Quando você fala não faz nada, você está se eximindo de tomar uma atitude. Se você não faz nada, você está rompendo com a sequência das cartas, porque é 6, 7, 8. Então 6 você escolhe, no 7 você vai, e no 8 você é punido ou recompensado. Eu falo isso em aula, em consulta, trocentas mil vezes, porque é um ponto-chave dentro dessa jornada do louco. Não fazer nada, só porque você está com dúvida, é um ato, às vezes, de covardia. É você querer, de repente, que a vida resolva por você. Mas aí vamos lembrar daquela mão no ombro, né? Assuma você a responsabilidade. Porque é responsabilidade, né? O ombro em hebraico, né? Não sei nem se as pessoas colocam isso de modo geral, né? Ou pensam nisso, né? Mas é engraçado porque em hebraico a palavra para ombro, que eu não vou lembrar agora, significa a parte que carrega o peso. E é isso, né? Que você carrega o fardo. Então, responsabilidade está nesse contexto. O ombro, quando você tem dor no ombro, você tem dor na tua cervical, né? Quando você tem problemas na tua coraça, a tua coraça cervical tá lá ferrada, porque fala exatamente do quanto você se compromete com as coisas, quanto você se responsabiliza pelas coisas, os fardos que às vezes você já carrega, e aí a questão, né? Você precisa continuar carregando isso, você precisa continuar essa história. Enamorados é isso. Você precisa dar sequência a essa história, você precisa continuar levando a vida exatamente desse jeito. A vida está querendo que você tome outros rumos, tome outra direção, assuma uma outra atitude. Então, nunca, jamais, em momento algum, se você tem dúvida, não faça nada, é um bom conselho. Fiquei com isso aqui na minha cabeça, pulsando a manhã toda e estou verbalizando isso aqui agora. Um monte de gente entrando, acenando. Tchau para vocês também, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Aproveita, né? Nunca fiz live. Sabe Deus se teremos uma outra. Então, esse é o momento. Estamos falando aqui de namorados. Enquanto a gente não tem nenhuma pergunta, propaganda, né? Então, estamos no mês de março, dia 1º. Dia 21 tem Arcanos Maiores em São Paulo. Então, se você está em São Paulo, você está perto de São Paulo, aproveita. A gente vai começar um ciclo novo. Março, Arcanos Maiores. Mês que vem, Cartas Numeradas. No outro mês, Arcanos da Corte. E aí, para junho, tem Tabuleiro. Para quem é de Porto Alegre e região, aproveita também, porque vai ter Cartas Numeradas lá em Porto Alegre, lá na Casa do Júlio. Então, também é um bom momento para se aproveitar isso. O preço de Porto Alegre é um pouco mais caro que o preço de São Paulo, porque conta com a minha viagem, essa coisa toda. Então, desculpa aí por isso, mas faz parte do processo. Diferente da roda da fortuna, que muda, mas não se pode escolher, vamos entender o que é namorado e o que é roda da fortuna, né? Quando você fala da roda da fortuna, a mensagem principal da roda da fortuna é que tudo na vida muda. A gente nasce, né? Você pensa na roda exatamente como o ciclo de impermanência, né? Então você nasce, cresce, amadurece, definha e morre. E aí esse ciclo se repete constantemente. Então, quando você fala das mudanças da roda da fortuna, são as mudanças naturais da vida, né? Então, uma hora você tem topete, outra hora o cabelo tá ralo. Faz parte, né? Acontece. Uma hora você está perdidamente apaixonado por alguém e daqui a pouco esse amor foi-se embora. Uma hora você está super bem empregado e no momento seguinte a empresa está passando por dificuldades e te manda embora. Ou, sei lá, você tem um problema lá sério e muda. Por quê? Porque nada é permanente, né? Então, a mudança da roda é essa mudança da vida. Quando a gente fala da mudança do enamorado, a gente está falando do nosso próprio processo pessoal.
E aí a gente pode falar da mudança também da morte, né? A gente pode falar da mudança da torre, a gente pode falar da mudança do julgamento. Por que você fala tanto de mudança no tarô? Porque a vida é mudança. A vida é mudança o tempo inteiro. A gente não tem como manter as coisas. O grande discurso de Buda, né? Quando o Buda fala das 4 nobres verdades, que as pessoas traduzem como tudo na vida é sofrimento, a palavra Pali, que foi traduzida como sofrimento, na verdade é insatisfação. A palavra é dukkha, né? Não dukkha do cacete. Né? Dukkha significa exatamente no momento que eu alcanço alguma coisa que eu queria muito, e isso deveria me trazer satisfação, alegria e prazer, daqui a pouco eu não quero mais. E é isso, né? Eu estou morrendo de vontade de comer estrogonofe, mas depois que eu comi o estrogonofe, eu estou agora com vontade de comer sobremesa, eu estou com vontade de, sei lá, estou com vontade de qualquer outra coisa. Então a gente é o tempo inteiro insatisfeito, porque a gente sempre tem novas necessidades, as necessidades precisam ser preenchidas, e é por isso que a gente fica numa vida meio buraco, saco sem fundo. Roda da fortuna é isso. É saber que tudo muda, saber que tudo está o tempo todo ganhando novos contornos, novas perspectivas, que a pessoa que você é hoje não é a pessoa que você foi ontem e nem será que você será amanhã, né? Tipo, para quem é mais velho vai lembrar aí do Alberto Brizola, né? Hoje é o dia, ontem já foi, amanhã pode não mais chegar. Que é uma coisa meio esquisita quando você é adolescente e fica ouvindo isso, mas é a mais pura verdade, não é trágico, é a realidade. Aliás, semana passada eu estava ouvindo um canto evangélico que falava isso também, né? Porque é isso, em qualquer lugar você tem que encontrar, tem que lidar com essa natureza. E é isso. Quando você fala do enamorado, é esse lugar de transição. Quando você pensa no caminho do louco, o enamorado está muito ligado com o momento da individualidade. Desculpe, da individuação. O que é individuação? É quando você se descobre como um ser único. Você é um indivíduo. Você não é mais do coletivo. Eu tirei essas cartas do Mahalila ontem e é engraçado, né? Porque em alguns momentos falava disso, né? Eu acho que foi uma das cartas, né? Foi a carta da água, que fala do ajna, né? Então, quando você está nesse chakra, né? Quando você olha as coisas para além das aparências, quando você alcança uma consciência superior, você... Eu simplifiquei bastante para poder colocar aqui no Instagram, né? Mas é uma carta que às vezes você fala sobre entrar em cisão com um grupo ou com pessoas que estão ao seu redor, porque você não é mais esse pensamento de gado, né? Uma palavra bem atual, né? Mas é um pouco isso. Quem é você por você mesmo? E sem se preocupar que se eu for do meu jeito, que alguém não vai gostar, ou alguém vai ficar chateado comigo, ou alguém vai efetivamente romper comigo, né? Se eu romper, eu tô falando, pode romper a amizade, né? Qualquer coisa, né? Pode ser romper um relacionamento? Pode, mas é você ir contra a maré, e contra a corrente, né? Não é contra a maré, e contra a corrente, porque é a sua verdade, é aquilo que você acredita e é aquilo que você é. Porque não dá para ficar sendo o que as pessoas esperam da gente. O grande problema do enamorado e essa transição, que assim, essa mulher aqui, a mãe, representa exatamente toda a estrutura anterior, de pai, de mãe, escola, igreja. Esse rapaz aqui, ele foi moldado dentro desses princípios. Quando ele se apaixona, quando ele é flechado pelo cupido, quando ele tem a sua libido desperta, ele começa a pensar por si só. E aí às vezes é difícil, né? É difícil às vezes tomar uma decisão que a gente fica pensando se vai... O que vão pensar de mim? Eles vão pensar que eu sou louco. E ok que pensa que são louco, que eu sou louco. Às vezes vão assim, alguém vai ficar com raiva de mim. Se a pessoa ficar com raiva de você... Talvez a pessoa não esteja te entendendo, não esteja te respeitando. E aí, será que vale a pena ter essa pessoa perto de você? É importante que essa pessoa faça parte do seu círculo de amizade? Talvez não. Talvez essa encruzilhada, nessa bifurcação que você chegou, significa inclusive que algumas pessoas precisam ficar para trás e não ficam, né? Eu passei já por diversas empresas. Dessas empresas por onde eu passei,
sei lá, tem uma ou duas que permaneceram amigas até hoje. O resto ficou para trás. E às vezes eram pessoas que eram muito amigas na época que eu estava lá, mas sim, a vida passou, o tempo mudou. E essas pessoas não me acompanharam porque elas não tinham mais nada a ver comigo. Ninguém pergunta nada, eu estou vendo aqui só passando um monte de gente de acenar. Aliás, não, né? O que está acenar aqui é a opção para eu acenar, né? Não é que as pessoas estão acenando para mim. Mas então, falem aí. Tem um monte de gente entrando, algumas pessoas eu conheço. Oi para quem eu conheço. Para quem eu não conheço, oi também. Né? Vamos. Perguntem sobre namorado. Aproveita. Sabe Deus quando tem uma outra live. Agradeço a chuva e o tédio. Nada a perguntar? Eu não sei nem quanto tempo eu estou aqui, mas enfim. Se não tiver nenhum comentário, eu vou encerrar isso aqui. Agora teve o Matheus ali dando um adeuzinho. Isso. Tá, primeiro. Live sempre, ok. Cici é a rainha das lives. Se você acompanha da Oráculo da Deusa, tem sempre. Fala sobre um monte de coisa. Entrando Priya. Opa, a Dona Papisa. A Dona Papisa é a aluna. Enamorados e um jogo de aspectos financeiros. Depende do que você está, em que posição cai seu namorado, né? A gente precisa pensar no contexto, às vezes, do jogo, com a posição que ele ocupa, né? Então, vamos pensar aqui, né? Se você está com um namorado... Eu sempre gosto de fazer um jogo, eu já coloquei aí algumas vezes no Instagram, e eu repito isso em alguns lugares, um jogo de 6 posições, né? A primeira posição é como é que eu vejo a questão, não importa qual seja. A posição 2 é o que tem de favorável nessa situação. A posição 3 é o meu desafio. 4 é qual a tendência que isso toma, né? Ainda tem a posição 5 que justifica, a posição 6 que é um conselho. Mas vamos só manter aqui... Tá, já deve ter perguntado sobre paixão. A gente chega lá. Quando eu estou numa questão financeira e eu estou saindo com a namorada de como é que eu olho essa situação, talvez eu esteja no momento de ter que tomar uma decisão de fato sobre isso, né? Gastar ou não gastar, investir ou não investir. Sei lá, eu estou vendo que o meu trabalho não está pagando as minhas contas. Eu talvez esteja chegando no momento que eu tenho que pensar assim, será que eu continuo fazendo esse trabalho? Será que eu faço outro trabalho que me ajude a pagar as contas? Será que eu tenho que pensar nas minhas despesas, porque as minhas despesas que não são compatíveis com a minha receita? Encruzilhada. A vida não dá para continuar nesse fluxo. Às vezes estava vindo de boa, né? Às vezes até estava ganhando dinheiro, estava cobrindo as despesas, aquela coisa. Mas de repente bateu uma crise lá e eu preciso tomar uma decisão. Ou eu corto nas despesas, ou eu vejo como incrementar a minha receita. Isso é uma possibilidade. Se eu tenho meu namorado na mesma pergunta, no aspecto favorável, fazendo assim, porque estou visualizando aqui as cartas à minha frente, né? Então, se eu tenho um aspecto favorável, minha segunda posição, talvez me fale exatamente que eu tenha alternativas, né? Dentro de uma situação financeira qualquer, surge algum tipo de oportunidade, surge alguma abertura, alguma coisa que eu possa fazer, talvez para incrementar a minha receita. Se eu tenho esse namorado na posição do desafio, pode ser exatamente o fato de eu não conseguir ver as possibilidades. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar, eu respondi isso uma vez num curso em São Paulo, lá no Aroche, e aí eu falei meio que veio na hora esse insight, eu gosto de repetir isso, repito agora em aula, repito isso em consulta, que eu acho que é bem bacana. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vejo saída, eu não vejo opção, eu não vejo alternativas. E não ver alternativas, não ver saídas, é uma coisa que depende muito do seu nível de consciência. Então qual é o meu exemplo? Imagina, né? Eu estou aqui na sala da minha casa. Tem a porta ali que dá para o corredor e uma janela aqui atrás do celular. Imagina que eu estou num cubo fechado. Eu, no meu nível de consciência zero, eu só vejo parede. E aí, como eu não só vejo parede, eu estou preso, estou fechado aqui nessa sala.
Se eu elevo um pouquinho o nível da minha consciência, talvez eu veja que tem a saída ali para o corredor. E desse corredor aqui tem a porta da frente da casa. Essa porta apareceu, essa porta sempre esteve lá. Acontece que no meu nível de consciência anterior eu não conseguia ver isso. Agora eu estou vibrando numa faixa vibratória. Tá certo essa frase? Estou numa frequência vibratória que essa porta apareceu. Se eu aumentar a minha frequência, talvez eu veja que tem uma outra porta nessa parede de cá. Se aumentar mais a minha frequência, talvez eu veja que tem uma porta nessa outra parede. E talvez tenha na parede do fundo. Mas isso depende muito do meu nível de consciência, porque depende da minha densidade, né? A densidade que eu estou mostra paredes sólidas. Se eu aumento a minha frequência, talvez eu veja janelas, talvez eu não veja nem mais essa parede. Então, quando eu estou na posição do desafio, é a dificuldade que eu tenho de ver alternativas. Às vezes eu não vejo alternativa porque eu estou em si mesmado, né? Eu gosto muito de falar disso, né? Quem é aluno meu conhece esse discurso. Quando eu falo da carta dos 40 servidores e tem o desesperado. O desesperado, a imagem, né? O Tommy não descreve dessa maneira exatamente, mas é a maneira que eu gosto de ver. O cara está na mesa e está com a cabeça para baixo, né? Ele está ali olhando para o próprio umbigo, está no seu próprio sofrimento. Fazendo isso, ficou a careca toda de fora aqui, né? Sacanagem. Mas quando se esse cara consegue levantar a cabeça, ele consegue ver as oportunidades que ele tem na frente dele. Enquanto ele estiver fechado em si mesmo, não tem como ver alternativa. Às vezes não vê alternativa porque eu cismo que minha solução só pode ser tal coisa. A minha vida só vai ser boa se eu morar em Ipanema. A minha vida só vai ser boa se eu trabalhar na Coca-Cola. A minha vida só vai ser boa se eu estiver namorando com Suzana. Ou para quem gosta, né, Eduardo, ou sei lá. E aí quando eu coloco que a minha solução só pode ser uma coisa, eu não coloco no radar. Passa na minha cara, mas eu não vejo. Eu estou ali focado em Suzana e não estou vendo que Joana está aqui do meu lado me dando uma mole. Joana é maravilhosa, é linda, mas eu estou lá focado só na Suzana. E aí essa coisa de ficar emburrecido não me dá outras opções. Então, aspecto financeiro, eu estou ferrado de grana e eu não consigo ver de onde é que eu vou tirar dinheiro, né? Só para voltar para a pergunta que a Cici fez. Eu não consigo ver de onde é que eu vou fazer para poder pagar minhas contas. Eu estou desesperado. Eu fico começando a pensar que eu tenho que, sei lá, vender o corpo para poder ganhar dinheiro. E esse corpo nem está valendo tanto assim, né? Vamos combinar. Então, é isso. Quando eu olho como futuro, né, como uma carta de tendência, é uma questão realmente de abertura, né? Então, possibilidades vão aparecer. Por que eu falo de possibilidades? Porque se eu tenho que escolher, é porque eu tenho opções. Se eu tenho só sorvete de morango, eu como sorvete de morango porque é o que tem. Se tem morango, tem chocolate, tem creme, tem pistache, eu tenho opções e essas opções me levam a fazer escolhas. Então, por aí. Beleza? Falei pra cá, deixa eu só voltar na pergunta que a Gisele fez aqui. Como enxergar paixão? Eu só consigo ver como escolha. Eu sempre vejo como escolha também. Paixão é uma palavra-chave do diabo. Então é quando você se vê dominado pelo desejo, né? E a paixão é essa coisa que incendeia, né? Então eu não consigo ver muito enamorados como uma carta que fala de paixão. No máximo, né? Então, se você for colocar dentro de um contexto amoroso, dentro de um contexto afetivo, né? Que é importante isso, né? Eu falo isso de brincadeira. Algumas pessoas que estudam comigo sabem que eu repito um pouco essa história. Que as pessoas ficam meio paranoicas em ver amor na carta de namorados ou no naipe de copas, por exemplo. Então eu pergunto assim: eu acabei de ser contratado pela empresa X. O que eu posso esperar dessa empresa? Aí aparece a carta de namorado, assim, vai aparecer um amor nessa empresa. Cacete, eu estou preocupado se eu vou ser bem sucedido, se eu vou ser promovido, se meu trabalho vai ser reconhecido, né? Então, assim, não é porque saiu a carta de namorados que eu vou encontrar a pessoa amada no ambiente de trabalho. Precisa ter um lugar, precisa ter um contorno, essa pergunta, para poder eu até chegar nesse ponto, né? Mas não só por causa da carta de namorado, porque a carta de namorado fala de encontrar alguém. Isso é tosquice, né? Deixa eu ver aqui que agora eu mexi em alguma coisa. Tá, vamos lá.
Cici falou que essa explicação é ótima, obrigado. Mais gente entrando. Mas não tem outra pergunta. Temos pergunta de namorados? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sempre lembrar da sequência, né? 678, 678, 678. É importante ter isso na mente, né? É a escolha que você precisa fazer para tomar um caminho e aí depois sim você vai pagar para ver. E aí eu acho que o problema de tomar... eu sempre falo isso, né? Aliás, eu sempre falo isso que eu sempre falo isso, né? Então estamos num ciclo vicioso aqui. Mas as pessoas têm muito medo da carta da justiça. Porque a grande questão é que ninguém quer errar. E aí, como eu não erro, como eu não quero errar, como eu tenho que ser perfeito, como eu tenho que ser fantástico, fodástico e tudo mais, eu não pago para ver. Só que pagar para ver faz parte do processo. Talvez eu erre, talvez eu faça uma escolha errada, talvez pistache não era o melhor sabor nesse momento. Mas ok, mas você aprende quando você erra também. Não dá para querer levar uma vida só de acertos, porque a gente, de verdade, a gente aprende nos erros. Então, a vida é isso. Deixa eu ver aqui. Tatiana, que é a dona Papisa. Enamorado na casa do mundo, no tabuleiro, significa que você também, que as opções estão abertas, oportunidades surgem? Sim, quando você tem lá o enamorado na casa do mundo, quando você tem um tabuleiro, a casa do mundo é praticamente o ponto que você alcança, né? Então é como se todo o tabuleiro, toda aquela orquestração te levasse para esse momento de mundo. Se você tem nesse momento de mundo, você tem lá a carta dos enamorados, e aí é legal você olhar qual é a carta que está na casa dos enamorados, esse lugar que os caminhos se abrem, né? No sentido de ter as opções. Eu falo inclusive para quem em qualquer situação, eu sempre gosto de olhar o jogo como se fosse um sistema fechado. O tabuleiro é bom porque você fica com aquele painelzão, né? Então, assim, às vezes você tem o enamorado entre duas cartas, e aí, independente do jogo que você esteja fazendo, mas o namorado está lá. Preste atenção na pergunta que foi feita e se essas duas cartas laterais não correspondem a duas opções que você tem dentro dessa questão. Porque às vezes pode ser, a pessoa tem que escolher entre alguma coisa que conversa com a carta da direita e alguma coisa que conversa com a carta da esquerda. É uma possibilidade, eu não estou colocando isso como regra, mas é algo que a gente observa e às vezes dá uma história maravilhosa. Cici continua falando, vai aparecer o amor, eu não vejo amor no namorado, vejo essas coisas nas coisas. Pois é isso. E a indecisão é exatamente quando você fica em cima do muro, né? Quando você fica nesse lugar em que você fica tentando ganhar tempo, mas ganhar tempo às vezes pode ser uma decisão estratégica, então deixa eu aguardar aqui um pouco. E aí qual é a grande questão? É que eu aguardo um pouco, mas eu aguardo um pouco com consciência e isso me traz serenidade. Se eu resolvo aguardar um pouco e eu continuo aflito com isso, é porque tem uma coisa meio errada. Aí complica, né? Então, esperar pode ser uma alternativa. Indecisão tem muito a ver com medo, né? A indecisão fala da insegurança, não ter, não bancar, né? Não botar o pau na mesa, né? Eu não ia escapar de falar disso. Então, assim, você não bancar essa situação. Então, botar o pau na mesa, ainda que você não tenha né? O seu pau interior, é isso. Você botar lá, tipo assim, eu assumo essa responsabilidade. E aí, toda vez que eu falo botar o pau na mesa, as pessoas pensam sacanagem, que obviamente também mas a gente tem que pensar no naipe de paus, e que o naipe de paus não fala só de um bastão, fala de um cetro. E o cetro fala de poder. Então, botar o pau na mesa é uma maneira jocosa de falar de mostrar o cetro, mostrar o seu poder, mostrar a sua vontade. O que você quer? Porque quando você coloca o pau na mesa com convicção, a vida ouve também. Porque se eu fico lá com o pau guardado, né? O medo de... Esse lugar, a vida também fica assim, tipo, tá, mas o que ele quer? Que posição ele está assumindo? Que é isso, né? Essa coisa de você fica num hiato. E quando você está nesse hiato, a vida não evolui. A vida te come, né? No sentido de te engolir. E aí você tem que sair desse lugar. Tem mais... Não. Palmas, Mateus. Nunca vi como amor, sempre como escolha. Cara,
eu fico surpreso de um monte de gente falar que não vê como amor, porque o que eu mais encontro nas leituras, quando eu mais encontro nas pessoas falando na internet, ou até mesmo aqui em lives do Instagram e do YouTube, é essa coisa do enredo amoroso. Eu fico feliz de um monte de gente falar de escolha. 6 mais 7 mais 8 igual a 21. Boa, Klaus. Nunca tinha parado para pensar nisso não, mas Vera Martins, que adorava porque foi minha professora, né? Não adorava porque tá morta. Vera tá aí firme e forte. Mas a Vera sempre gostou de trabalhar com número em aula, né? De brincar com isso. Ela até fazia, quando eu era aluno dela, aquelas coisas do tipo, que 21 é 20 mais 1, né? Então, julgamento mais o mago. 21 é igual a 19 mais 2. Então, também tem a ver com o sol. E aí você vai fazendo esse exercício de tentar interpretar as cartas de acordo com essa combinação numérica, né? É uma boa história. Quando você fala 6 mais 7 mais 8 é igual a 21, você só se torna um ser integrado, 21, quando você é capaz de fazer as suas escolhas, seguir o caminho dessas escolhas e arcar com a responsabilidade delas. Então, assim, eu escolho e eu não tenho medo de ser punido ou recompensado, porque eu sei que a vida é essa. Eu ganho e eu perco. Lembrei aqui Elis Regina, né? Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. E é isso. A gente passa pela vida, a gente vai crescendo na vida dessas medidas, porque o que é o erro, né? O erro é uma resistência da vida, a vida se opondo a você. E aí, de novo, se você tem uma pessoa que é mimada, né? Sei lá, uma criança que cresce com os pais dando tudo, você está criando um idiota, porque essa criança nunca vai saber o que é ter que fazer por si própria, ter que arcar com o aprendizado. Por quê? Porque tudo é dado na mão. Então a gente precisa que a vida às vezes... E aí, de novo, né? Uma coisa vai puxando a outra. As pessoas gostam de falar que Ganesha é o removedor dos obstáculos. Eu já fiquei puto com isso, eu não fico mais porque eu relaxei, mas porque é um erro, né? Porque Ganesha não é o removedor dos obstáculos. Ganesha é o senhor dos obstáculos. Ele às vezes remove, mas às vezes ele também coloca. E quando ele coloca o obstáculo no seu caminho, é que você precisa desse obstáculo para crescer. Então Ganesha está comprometido com o seu crescimento. Então, às vezes, aparecem umas situações, né? E eu, de vez em quando eu falo isso, assim, tá nas bênçãos de Ganesha, né? Se apareceu no meu caminho é porque tem uma bênção de Ganesha aí. Mas isso não quer dizer que Ganesha esteja me dando algo super bom, do tipo, Marcelo, toma aqui um presente, alguma coisa que vai ser bom para mim, né? Vai ser boa para mim. Às vezes o Ganesha está me colocando ali meio uma charadinha, né? Tem uma pegadinha do malandro, que faz parte, porque são nesses percalços, são nessas dificuldades, são nesses obstáculos que eu desenvolvo habilidades para poder crescer, para me tornar uma pessoa melhor. Porque se eu não levanto peso, eu não ganho músculo. Eu preciso que esse peso queira ir para o chão e eu faça força para levantar. E quando está fácil demais, eu coloco um peso maior, porque agora ficou fácil, então deixa de novo ficar difícil. Porque se não tiver difícil, eu não tenho uma reação corporal. Então, bem isso, né? 678 para contar a minha integridade, para me tornar a melhor expressão de mim mesmo. Deixa eu ver que tem um monte de coisa que passou aqui que eu não vi. Mas você fala de seguir o coração na hora de decidir? Sim e não. Por quê? Seguir o coração, perfeito, mas não é o coração de desejo. Eu até escrevi hoje no Mahalila, que tem lá a carta, foi acho que a 43, né, que fala do chakra cardíaco. Eu falo sobre seguir o coração de sabedoria. 32, que aliás eu gosto muito, né, que no Mahalila 32 é o chakra cardíaco e 32 é a gematria de Levi, que é coração em hebraico, que são os 32 caminhos da árvore da vida. Quando você fala desse coração, não é o coração que tem desejo e tem aversão, mas é um coração sábio, um coração que integrou os 22 caminhos da árvore da vida, que conseguiu fazer do Malhut a Keter, né? Que conseguiu fazer esse trabalho da integridade. Então não é o coração do que eu quero. O coração do eu quero, às vezes, é um coração extremamente birrento, né? E aí é onde você também tem lá o enamorado entravado, que é onde dá problema, né? Porque eu só quero isso, eu só vejo solução nesse lugar.
Então, isso é um galho. Eu falei isso e aí lembrei de outra coisa. Voltando lá porque a Cici perguntou sobre decisão financeira, não necessariamente decisão financeira, né, mas sobre o enamorado no aspecto de desafio. Eu falei quando você cisma com uma solução só, ou quando você não vê outras opções. Existe mais uma coisa que a gente pode falar do enamorado numa posição de desafio. Uma é a pessoa que não ouve ninguém, então eu decidi e foda-se o mundo, é a minha decisão e eu não acato ninguém. Isso às vezes é muito nocivo, porque a decisão final é sua, mas a gente não sabe de tudo. Então, para algumas questões, eu pergunto para outras pessoas, qual a sua opinião a respeito? Ou, né, sei lá, ontem escreveram para mim dizendo assim, Marcelo, teu site tem uma página lá que não está entrando. Aí fui olhar de novo, né, tem um hacker aí que é de uma empresa de farmácia que de vez em quando entra lá nos Zéfiros e aí você clica nos links e fica passando um monte de anúncio de produtos. Cara, eu não entendo disso. Então, nesse momento, eu faço o quê? Eu escrevo para o Edilson que ele vai me dar lá o suporte. Né? Então, assim, eu vou lá, eu bancar, fazer acontecer, não sei o quê. Não, cara, tem um sujeito que é especialista. Então, eu paro para ouvir. Se ele disser para mim assim, Marcelo, você precisa comprar um sistema para te proteger, eu vou ponderar ou não, mas eu estou ouvindo lá o especialista. Ou pelo menos eu estou ouvindo uma voz de fora. Né? Por que a gente faz terapia? Porque a gente só faz você falar com alguém, você organizar o pensamento em palavras, você já traz clareza. Enquanto eu estou sozinho aqui com meus botões, a cabeça fica borbulhando e eu, às vezes, só entro no labirinto ao invés de sair dele. Então, essa é uma coisa. O outro aspecto negativo do enamorado é quando eu paro para ouvir todo mundo. E aí, parar para ouvir todo mundo também é uma zona, porque aí eu fico vira um 0800, né? Liga para tal número para dizer sim e tal número para dizer que é não. E não é eleição. Eu ouço para me nortear, mas eu decido o que eu acho que tem que decidir. Então tem algum momento que eu ouço, mas depois eu paro e aí banco. Então, beleza. Já respondi aqui do coração, seguir em frente. Se alguma coisa... O pau interior, papisa, essa papisa não vale nada, gente. De santa não tem um centavo. Gisele aqui falando de novo, sim, nos livros fala muito que amor. Pois é, porque o próprio texto do livro do Waite fala disso. O pessoal que faz o discurso de escolha é a galera marselhesa. Se essa palavra não existe, está sendo criada agora. Mas quando você olha lá no povo do Waite, o Waite ele rechaça essa opinião, fala do amor. Se você for ler os 78 graus de sabedoria da Rachel Pollack, ela também faz uma exaltação do amor, porque o amor que te encaminha, o caminho. Mas assim, ela eu tenho que lembrar do texto da Rachel, eu não vou saber fazer isso aqui agora, né? Mas ela exalta o amor até como algo que faz você fazer escolhas. Em algum momento ela coloca isso, né, como algo que te impulsiona, alguma coisa por aí, mas fica sempre calcado no amor. Não é o amor é só um combustível ali, um caminho, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. O dedo apertou demais, espera aí. Mariana, oi. Mas na hora de seguir o coração, fala na hora de seguir... Peraí. Sou meio cego, né? Então estou olhando aqui, tá tudo letra pequena. Mas fala de seguir o coração na hora de decidir? Fala. É legal quando você coloca o Oswald Witt, por exemplo, ele cruza o braço aqui na frente do peito, faz até lembrar um pouco o Dor de Espadas lá do Waite. Esse cruzar esse braço aqui, de alguma forma fala sobre proteger o coração. Proteger o coração dessas influências, né, dessa sedução das outras vozes, né, a voz da má inclinação, né, e outras coisas. Aquela coisa, às vezes, a gente fala do demôniozinho e do anjinho, né? O demôniozinho às vezes é até legal, né? Porque o demôniozinho às vezes fala que você meio que pagar para ver, arriscar, fazer algumas coisas, e às vezes o anjinho está falando muito do que é
moralmente aceito, o que, que é bonito, o que, que é belo. Então, você tem algum momento você tem que, ou você ouve um e outro, apaga, e aí consulta o seu coração. E aí consulta. Quando a gente fala e é legal isso, né? Exceto por Ganesha, porque existe uma tradição de colocar Ganesha no seu chakra base, mas Ganesha não está plantado lá no seu chakra base, né? Só estou dando referência porque ela existe. Ganesha está em todos os lados, né? Tudo é Ganesha, né? Se você for ver o Ganesha Upanishad, né? Que o Atharva Sirsa coloca Ganesha como se fosse o tudo, né? Então vamos sair um pouco desse lugar. O Atharva Sirsa inclusive fala que ele fica no chakra base, mas o que eu quero dizer é que, exceto essa característica específica de Ganesha, que a gente nem é para levar isso a ferro e fogo, quase tudo quanto é tradição vai falar que no coração existe um altar, ou às vezes existe um trono, ou existe uma flor de lótus, ou seja qual for lá a sua tradição, o seu caminho, né? Onde a divindade se faz presente, né? Então, no caso da Priya, né? Vamos falar aqui que você não tem um coração, você tem ali uma flor de lótus, nessa flor de lótus tem Krishna tocando sua flauta, inventando aqui. Quando você fala de consultar esse coração, e esse coração de sabedoria, é consultar essa voz divina, consultar essa voz interior. Então, essa mão cruzada no peito, ele protege o coração das influências externas, mas ao mesmo tempo é um lugar de consulta. Então, você se fecha nesse coração e você tenta ver assim, o que está me falando nesse momento? O que eu tenho que fazer? E aí você vai e faz. Ok? Eu achei que tivesse uma segunda pergunta da Priya, mas acho que eu só li a primeira de novo, né? Então eu respondi 2 vezes a mesma coisa, mas enfim. Idade também tem isso. Mais perguntas aqui? Estou tentando passar essa coisa aqui. No momento isso aqui confunde. Fabiola! Quanto tempo? Preciso falar com você, Fabiola, saber como é que estão as coisas. A Marina pergunta: é sempre como a gente recebe o que chega, não é isso? Pensando aqui, é como a gente recebe. Eu não sei se é como a gente recebe, porque a gente pode receber o que chega de diversas formas. Receber o que chega como enamorado é uma das formas de receber o novo. E receber como enamorado é receber com esse lugar de... Isso me obriga a tomar uma decisão. Porque, por exemplo, eu estou solteiro. Aí aparece alguém que me encanta, que me fascina, que me seduz, me chama atenção, me faz que eu me apaixone loucamente. Eu não paro nem muito para pensar no assunto, né? Eu ia falar cai de boca, mas cai de boca é feio, né? Enfim, mas eu parto para cima, né? Eu vou atrás, né? O máximo eu posso ter eu posso ter uma dúvida no sentido tipo assim, eu tô apaixonado por essa pessoa, mas essa pessoa tá apaixonada por mim, ou essa pessoa tá descomprometida, porque a gente pode estar até interessado, mas puta, ela namora alguém, né? Puta, então não é o seu momento, né? A temperança, né? Não é agora, não é para você, né? Então paciência. Mas assim, de um modo geral, quando as coisas aparecem e você, opa, é isso, você se joga de cabeça, melhor do que cair de boca, né? Você se joga de cabeça e aí não tem muita dúvida. A questão toda, quando você recebe qualquer situação nova como namorado, é porque isso faz você pensar, isso faz você ficar, vou ou não vou. Então é uma maneira de se lidar com as situações. Eu quero ponderar, né? É melhor para mim essa situação, é melhor para mim a outra situação. Então, esse ruminar, que faz parte do processo, não tem nada de errado no namorado. Eu preciso realmente avaliar, preciso fazer prós e contras, né? Pesar o quanto isso vai me comprometer ou não. Mas não tem outro jeito. Quando eu falo sobre a questão do namorado ter um problema de não querer errar, é exatamente isso, né? Então, de novo, vou falar dos meus exemplos clássicos, né? Eu tô entre Patrícia e Suzana.
Aí eu fico pensando assim, mas aí eu começo a namorar com a Patrícia, mas eu começo a namorar com a Patrícia pensando, puta, mas como é que seria esse momento se fosse a Suzana? Cara, eu não estou nem com a Patrícia, que eu estou fisicamente, mas não estou na minha cabeça, nem estou com a Suzana, que eles de repente nem sabem que eu existo. A gente precisa estar por inteiro nas situações, a gente precisa entrar nesse caminho e pagar para ver lá na justiça. Depois você vai saber se puta, foi uma escolha ótima ou puta, não foi uma escolha tão boa, mas foi a sua escolha. E aí não tem como querer, né? A Priya falou, né, de escolher com o coração, e aí eu acho que é uma coisa combinada de coração e cabeça, no sentido de trabalhar com a inteligência, né? A gente fala de escolher com o coração, às vezes as pessoas têm uma visão meio romantizada disso, né? Precisa tomar cuidado. Quando você fala sobre inteligência vem de inteligere, que é escolher entre, né? Então tem esse lugar de discernimento. Então eu preciso saber se eu como brigadeiro ou não. Eu estou de dieta. Então o que compromete comer esse brigadeiro? Mas é só um brigadeiro. Não, não é só um brigadeiro. Você acabou de ferrar com toda a sequência que você estava acumulando de não ter açúcar. E agora você jogou uma bomba de açúcar. O quanto isso vai afetar seu metabolismo? E é isso. E ainda assim você pode assim, mas foda-se, eu vou comer esse brigadeiro porque eu estou com vontade de comer brigadeiro agora. Você vai e come. E pronto, e se você ficar em paz com isso, você fica assim, eu fiz o que eu achava que tinha que fazer. Beleza. Eu nem sei se eu respondi aquela pergunta exatamente não, mas agora já foi, né? Usar o coração racional, não apenas emocional. É por isso que eu falo, né? Porque quando esse pergunta aqui do comentário do Mateus, né? Esse coração de sabedoria não é só o coração que sente, é o coração que sente e pensa. Então esse coração de sabedoria é um coração espiritual. Será que dá para colocar assim? Eu falo assim porque eu tenho essa inclinação para a espiritualidade, né? Então onde tenho dúvida, eu meio que procuro recorrer a essa dimensão de sabedoria, né? Então, em alguns momentos assim, eu não sei o que fazer. Então, por favor, Ganesha, Tara, né? As divindades, né? Eu poderia falar Santo Antônio, eu poderia falar Krishna, eu poderia falar Oxum, aquilo o divino que mora no meu coração, assim, olha, eu não sei o que decidir, me ajuda nisso. E aí eu entro em contato com isso e essa resposta vai aparecer em algum momento. Não é que a questão que eu falo assim, Krishna, me diz qual é a resposta e ela vem. Às vezes vem depois. A maioria das vezes vem depois, né? Mas uma hora você sabe, você vai, é isso. Você naturalmente segue esse caminho. Então a gente fala do coração, mas é esse coração metafísico, né? Não é o coração só do sentido pulsar, como é que isso me traz prazer ou desprazer. Porque às vezes a solução é um lugar de desprazer também, né? Às vezes precisa passar por uma situação que nem é mais legal, mas é o que deve ser feito nesse momento. Então você faz porque é certo. Ô Vivi, tudo bem? Eu vi a Cici falando de um curso da Vivi sobre Hecate. Eu não sei se esse curso já foi ou não. Se vocês entrarem lá no Conselhos da Vivi, vão ter informação sobre isso. Você tem uma pessoa que eu conheço que sabe de Hecate, é a Vivi. Então, se você tem alguma ligação, tem algum interesse ou curiosidade, procura essa mulher que ela vai te dar todos os caminhos aí. Hecate é a senhora dos caminhos, né? Então, um trocadilho aqui sem querer, mas que tem a ver. Mas você acha também, pode ser aquela pessoa que não consegue fazer nada sem ter alguém por trás, tomando as decisões por ela? Sim. Que é uma maneira de transferir responsabilidade, né? É quando eu cedo a mão que toca no meu ombro, né? Então, assim, em vez de eu seguir esse meu impulso, eu sigo lá, eu preciso dessa pessoa, porque eu delego responsabilidade. Se der merda, não deu merda porque eu escolhi, mas foi, você me indicou errado, né? Que sacanagem isso. É um aspecto deficiente do enamorado. É acessar a nossa verdade, falou aqui a Pri. A Pri 10 de outono. A Pri escreve umas coisas bacanas de vez em quando. Ela fala sobre as cartas, ela fala de uma maneira tão bonita, eu gosto tanto.
Eu sou meio fã de alguns textos dela. Pura poesia. Vivi tá rindo aqui, mas eu tô falando sério. Vai nela lá para poder saber sobre isso, sobre Hecate. Cair de boca do brigadeiro. No caso do brigadeiro você pode cair de boca. Klaus falando do Guru Rinpoche, isso mesmo. Então, recorrer a isso, né? E aí, o Klaus que fala aqui do Guru Rinpoche, o Padma Sambhava, né, para alguns, às vezes a gente pede ajuda de Guru Rinpoche e a gente pede que o Guru Rinpoche remova os obstáculos, os obscurecimentos, né? Externos, internos e secretos. Obscurecimento você pode entender de diversas formas, inclusive no sentido dos venenos, né? Então, quando você pede para o Guru Rinpoche remover os obscurecimentos externos, são às vezes as aparências, né? Aquilo que mexe com os nossos sentidos e faz com que a gente tenha determinadas conclusões, que podem ser conclusões falsas. Os obscurecimentos internos são aqueles que passam na nossa cabeça de maneira consciente, do que, sim, não, tenho medo, da outra vez eu fiz e deu errado, e talvez dê de novo, mas eu tenho o quê? E os secretos são aqueles que eu não sei que eu não sei, sabe? A Patrícia Piaçu gosta de falar disso, né? Eu não vejo o que não vejo, e eu gosto dessa frase, porque eu acho que eu gosto desse conceito, porque é um pouco isso, né? Às vezes você nem sabe, você acha que sabe, mas não sabe, mas você não sabe que não sabe, entendeu? Então, esse obscurecimento secreto, às vezes fala das questões do inconsciente. Eu não consigo acessar isso, então de repente tem alguma coisa lá que me cria um bloqueio e eu sequer tenho noção disso. Aí quando você está fazendo terapia, de repente vem lá, opa, puta, eu digo que é um peixe que salta do lago. Não sei o que meu terapeuta acha das minhas imagens, mas eu tenho várias, todas as vezes tem mas é isso, né? Às vezes você está olhando para aquele lago e pula um peixe. Esse peixe que pula, exatamente, puta, agora, eureka, né? Assim, é isso. E esse é isso, às vezes assim, cara, eu não tenho eu tenho esse hábito, eu tenho esse problema por causa dessa situação. Então, é isso. Né? Então, os conhecimentos externos, internos e secretos, a gente precisa trabalhar com todos eles para fazer boas escolhas. Mateus Oraculistas aqui fazendo devoções ao Oxum, ok. A taróloga Fátima Ramos enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Fica para a próxima. Na boa, né? Não sei nem como é que faz isso aqui direito. E eu nem conheço você também para saber por que você está participando, né? Mas a gente conversa, quem sabe uma próxima. Aqui, ó, a Vivi falando, né? Jornada Caminho de Hecate. Bora! Então entra lá no link dela que vocês vão ver as dicas para isso. Mais perguntas? Já falei bastante. Eu não sei nem quanto tempo eu estou aqui nessa live. Eu sei que isso desarma em algum momento, não é isso? Então acho também que eu tenho que saber como, na hora de encerrar, tem que salvar, né? Para poder ficar lá na memória, lá no destaque. Senão depois isso aqui some. Também não sei como é que faz isso. Eu já ouvi alguém falar a respeito. Vou descobrir daqui a pouco como é que isso faz. Alguma outra pergunta? Mais alguma coisa de namorados? A Fátima, eu não sabia que era para participar ao vivo, desculpe. Não, beleza. Porque é tranquilo também. Aqui não tem dificuldade para ficar falando as coisas, né? Senão fica meio esquisito. Se eu faço de conta que eu não vi que você escreveu, né? Ignorei. Não, tá aqui. Que bom que esclareceu. Faz mais live como essa, quem sabe? Gostei da camisa, seu Spock. Cara, na quinta-feira, 5 anos que o Leonardo Nimoy faleceu, sabia? Eu vi isso já tarde da noite, né? E é engraçado, acho que foi a primeira vez. Eu já fiquei meio tocado quando algumas pessoas faleceram, assim, pessoas famosas, né? De às vezes bater uma tristeza, mas o Leonardo Nimoy realmente, não pelo Leonardo Nimoy, né? Mas quando eu penso no Spock, dá um apertinho no coração, né? Dana Papisa também pedindo por mais lives. Quem sabe? É questão de inspiração, né? É que nem quando eu gravo vídeo na rua. Eu não sei, hoje vou gravar um vídeo. Eu tô saindo de casa, que tal um vídeo agora? E é isso, eu meto a mão no bolso e faço,
26 segundos restantes, 24, 23, 22, aí vai acabar. 5 anos já sem o Sr. Spock, uma tristeza. Gente, eu vou encerrar aqui antes que fechem na minha cara. Obrigado por quem participou e eu vou salvar para mais gente poder assistir isso depois. Tá legal? Beijo, tchau, abraço.